Índices de níveis múltiplos. Aí a ideia, né, no próprio nome aqui, múltiplos. Imagine que você tem uma base de dados gigante. Estamos falando aí num Big Data, ou para quem ainda não ouviu a expressão, estamos trabalhando com Warehouse, Data Warehouse, seja, ou Data Lake. Volume muito grande. E aí, naturalmente, o arquivo de índice também vai ser muito grande. E aí, caímos numa situação que, peraí, mexendo no arquivo de dados demora muito. E mexendo no arquivo de índice demora. Então, precisamos melhorar o banco. A resposta do banco. Aí vem uma das técnicas, entre elas, trabalhar com múltiplos índices. Também aqui fica mais fácil que, vamos dar uma olhada visual. Uma possível solução da agilização de grandes índices, aí ele está trazendo uma sugestão. Antes, eu vou falar da figurinha, depois eu volto aqui. Do que ele está comentando, né? Ó, imagine aqui, nós estamos olhando esse cara aqui, ó, está escrito aqui índice. Então, esses aqui são representações de arquivos de índice. O arquivo de dado, que é onde o usuário está interessado, está aqui, ó. Só que em vez dele vir fazer a busca aqui, supondo a situação de índices e arquivos de dados muito grandes, ele criou múltiplos aqui. Então, ele primeiro vem no índice que está sendo chamado aqui, o arquivo de índice mais externo, e localiza lá, vamos pôr no exemplo lá da agência. O cara pegou lá Recife. Aí, nesse primeiro nível aqui, ele vai pegar um conjunto de dados onde Recife está dentro dele e pula para um segundo arquivo de índice. Nesse arquivo de índice, ele já não liga mais para um volume grande de dados, já desprezou todo isso aqui. Daqui ele só consegue vir para esses dois conjuntos de dados. Vamos supor que fosse aqui, Brasília e Recife. De acordo com a busca que ele veio, ele navegou no índice mais externo, chegou no mais interno e foi para Recife. Então esquece esse bloco agora de cima e já esqueceu um montão de bloco de dados aqui de baixo. Você vai agora procurar nesse volume aqui. Essa é a ideia de trabalhar com arquivos de índices múltiplos, ou seja, com mais que um nível. Quando isso é necessário, quando o volume de dados é muito grande. E a gente não brincou com nada que poderia ser chamado para banco de dados muito grande. No slide anterior, então temos lá, ó, uma possível solução para agilizar manipulação de grandes índices. Então ele vem com 4 passinhos. Criação de índice esparso. Quem que é esparso mesmo? Esse cara aqui, ó. E não um registro para cada diferença que tenha na chave de pesquisa, na chave de busca. Então, já pega por essa técnica. Então, mas aqui, ó, se eu estivesse procurando o Recife, ele vai ter que andar todos os Brasílias para chegar no primeiro Recife. Verdade, está consumindo tempo. Voltando aqui, realização de uma busca binária. Aí, já que eu falei muito até agora, me ajudem aí. O que é uma busca binária? No caso, quando existem números ordenados, a gente lança uma busca a partir do meio e a gente verifica se o número que a gente busca é maior ou menor. A gente vai definindo a partir da metade, mais ou menos assim. Beleza, a ideia é essa mesmo, não precisa ter esse cuidado de justificar da onde vem não, sabe por quê? Pesquisa binária ou busca binária, em qualquer língua, em qualquer lugar, em qualquer disciplina, só existe uma, não existe variação dela. Aí você tem uma técnica para fazer o cálculo e encontrar o elemento mais intermediário, mais mediano do conjunto de dados. Aí você vai ver se aquele é o dado que você está procurando. Se for, pronto, legal, achamos. Se não for, aí você vai analisar. O dado que eu estou procurando é maior ou menor que esse aqui? Para exatamente você já definir, ó, se tinha 1 milhão de tuplas, só na primeira busca você já tirou 500 mil. Então, a situação que tem, a primeira coisa que você falou na resposta tem que estar ordenado. Só existe busca binária se está ordenado. E ordenar conjunto de valores muito grandes, que é o exemplo aí, está falando lá em cima, para arquivos de índices grandes, gigantes, para fazer isso ficar sempre em ordem, já consome desempenho da máquina. Então, ou seja, a busca binária ela é muito rápida, mas ela tem um preço a ser pago. Tem que ser mantido em ordem. Se não tiver em ordem, a busca binária é ineficiente. Quer dizer que ela deixa de ser rápida? Não. Pode acontecer dela não achar um dado que está lá armazenado. E se ela não achar, aí a gente tem um problema no projeto. Então, são características que na parte que a gente, quando começou, acho que a aula 9, a gente agora está analisando
como o tal do software, sistema gerenciador de banco de dados, funciona. Já começamos a ver concorrência. Estamos vendo agora um recurso chamado índice. Tudo isso, desempenho. Repare que a gente não está preocupado com a modelagem, com a integridade do banco. Quem tem que se preocupar com a integridade do banco é o projeto lógico, e não o físico. A preocupação do físico é velocidade, desempenho. Lógico que respeitando o projeto lógico. O ponteiro indica o bloco do índice interno que será varrido. Aquela ideia aqui, ó. Na hora que aqui ele veio para Brasília, ele vai varrer, mas é uma porção do banco. Ele não vai varrer a base de dados inteira para achar Recife aqui. Então, já está interessante aqui a nível de desempenho, se não for uma busca binária. Mas sendo uma busca binária, todos os dados que estão armazenados estão numa ordenação. E nessa ordenação aí a gente pode usar uma pesquisa eficiente. Até se encontrar o maior valor da chave que procura, que seja menor ou igual ao valor desejado. Se for igual, se achou. O ponteiro nesse registro indica o bloco do arquivo, que contém o registro que está sendo procurado. Repare, um bloco quer dizer, meu exemplo aqui, né, meu desenho está pequenininho, mas eu posso ter mais que uma conta aqui em Recife. Então tem aqui 3, Brasília tivesse 20, São Paulo 50. Então, na hora que ele chegou e terminou Brasília, aí ele vai começar a procurar nas de Recife, uma conta que ele esteja desejando encontrar. Só que a pista que o usuário passou para a gente não foi a conta, foi a agência. Aí você está pegando um pedaço, ou que a gente chama uma porção de dados, num volume muito grande de dados, para fazer uma busca menor. Não está falando em eficiência, mas e quando, que está destacado onde a gente está aqui, e quando isso também é muito grande? O quê? O arquivo de índice. Então, a gente está com um volume de dados enorme. Então, a gente está juntando técnicas, pesquisa binária, colocar chaves de procura para trabalhar com índices múltiplos. Tudo é tentando usar técnicas adequadas ao problema que você já conhece para tornar ou para manter o banco de dados eficiente. Eficiente para o nível que a gente está começando é desempenho. Ah, mas ele pode ter um desempenho bom e estragar a base de dados? Então esse tem um problema no projeto lógico, nem vai conversar sobre desempenho. Utiliza-se aí 2 níveis de indexação, a gente já explicou, qualquer dúvida dei uma lidinha aqui, mas eu acho que o gráfico é mais, visualmente falando, mais instrutivo do que só o texto. Então, repara, ó, índice que vai fazer chegar num outro arquivo de índice para ir chegar no arquivo de dados específico que você tenha os dados que você está buscando. Imagine que você tem aqui, ó, 1 tera para cada quadradinho desse aqui. Ao invés de você procurar em 4 terabytes de dado, você, pelos arquivos de índice, ficou separado que você só vai procurar nesse 1 tera aqui. A ideia de porção, de parte grande do volume de dados que você vai manipular. Busca ou procura usando múltiplos, aí a gente já comentou. O importante também, né, lembrar, os recursos do computador, apesar de ter lá um volume de dados armazenados, grande no meu exemplo, os recursos do computador, na velocidade que ele trabalha, normalmente estão ociosos. Por isso, de novo, é o processo de concorrência. Uma pesquisa só, eu vou ter, de repente, várias threads trabalhando a mesma consulta, para que ela possa ser feita de maneira ágil sobre, pegando essa brincadeira aqui, ó, ele veio daqui, aqui e conseguiu fechar em 1 tera. 1 tera ainda é muito dado. E aí vai trabalhar melhor do que olhar os 5 tera ou os 4 tera que teriam de fazer pesquisa aqui. Vamos ver se eu esqueci alguma coisa. Ele está trazendo aqui para a gente, ó, o material, como não está no slide seguinte, mas está aí na frente, ele vai tentar fazer algumas representações de estruturas para manipulação mais eficiente, para a gente entender o que o software faz. Qual software? Sistema gerenciador de banco de dados. Então está lá, ó. Os níveis de índice múltiplo estão relacionados às estruturas em árvore. Quer dizer que a memória do computador está organizada em árvore? Não, quer dizer que a lógica, o raciocínio, a representação do que vai para a memória ou não, a gente representa em árvore para a gente, o cérebro da gente conseguir entender e procurar otimizar. Por quê? Memória é um negócio sequencial, não tem matriz, não tem árvore, mas a organização que a gente
faz, representa, é para tornar mais eficiente, como as árvores binárias usadas na indexação de memória.